No programa Estúdio desta semana, vamos conversar com a superintendente da COINGE, Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJMG, desembargadora Alice de Souza Birchel. Tudo bem? Tudo bem. Prazer ter a senhora aqui novamente. Eu quem agradeço. Desembargadora, vamos falar de prevenção da gravidez na adolescência. Inclusive, essa semana, dia 1º, começou a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência e vai até dia 8, deste mês de fevereiro. Qual o objetivo desta data? Essas semanas todas, assim como temos a nossa, temos outras, temos do consumidor, temos também da violência doméstica, é sempre para chamar a atenção da população para um problema que é cotidiano, que é um problema que acontece todo dia e que nós, como instituição, precisamos primeiro divulgar que este problema existe, para que a sociedade também, ao entender que ele existe, nos ajudar a combater. E me parece que esses números estão diminuindo, inclusive, né? Ainda bem, Eu fico muito triste ainda de a gente ainda ter índices. Quer dizer, a partir do momento que a gente tem índice é porque é algo que ocorre muito. Mas nos últimos 10 anos, as gravidezes entre 15 e 18 anos têm diminuído. Na prática, o que é feito durante a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência? A semana é um resultado de trabalho de muitos anos. E de todos os anos nós refazemos esses projetos, vemos o que funcionou no ano passado, o que não funcionou e sempre há novas ideias para que a gente consiga divulgar principalmente as consequências que trazem essa gravidez a essas crianças e adolescentes. Não só da família materna, mas também na família paterna há sempre um impacto e principalmente os mais atingidos são os nascituros, ou seja, os que ainda estão dentro da barriga e às vezes quando eles nascem, porque às vezes a gravidez é tão prematura que é inviabilizada pela própria idade materna, quando eles nascem é preciso de haver um acolhimento pelo Estado, inclusive. Então, é importante que nós divulguemos os malefícios dessa gravidez, que é na verdade, que a gente tem uma infância interrompida. E aí, desembargadora, aproveito para perguntar se um adolescente, se um adulto engravida uma adolescente, mesmo que ali exista alguma relação entre os dois de consentimento, mas se esse adulto engravida essa adolescente, isso é crime? E outra pergunta, se essa adolescente for engravidada por um outro adolescente, o que diz o ECA sobre isso? São duas questões bem distintas. A primeira é o adulto. O que a lei considera como adulto? Qualquer pessoa maior de 18 anos. As pessoas maiores de 18 anos respondem pelos seus atos, civil e criminalmente. Então tem que ver o que o Código Penal estabelece como crime. Nós temos tem um capítulo inteiro sobre os crimes contra a família e os crimes sexuais. Então há diversos tipos de crime que o adulto pode cometer contra uma criança ou contra um adolescente. Isso vai ser regulamentado pelo Código Penal. E aí não é só a gravidez, nós temos vários crimes, importunação sexual, nós temos o assédio moral, o assédio sexual e resulta com estupro. A conduta do maior em relação à criança ou adolescente, ela é estupro presumido. Então, vai para a graduação de estupro. Então, já vai para a qualificação que é um crime mais pesado. Então, sendo menor e tendo sido atingido, sendo vítima de um adulto, é um estupro presumido. Mesmo que haja consentimento numa relação, por exemplo? Mesmo, e não precisa haver o que a gente chama de conjunção carnal. Então, a penetração não é necessária. Então, as situações aí, a regulamentação é grande, é profunda pelo Código Penal. O importante é saber que é um assunto muito delicado. E muito grave. Muito grave. É muito grave, é das penas mais graves que há. Agora, e se a adolescente se engravidar de um outro adolescente? Aí você tem também duas questões, vai ter que ver a idade de cada um deles, mas em termos gerais, há sim uma responsabilização, porque o Estatuto da Criança ele também traz algumas penalidades na ordem entre 12 e 18 anos, você tem uma gradação ali, mas são medidas que a gente chama de medidas socioeducativas.
Mas a responsabilização maior vai ser dos pais que seriam os avós dessa criança que está para nascer, né? Se houve gravidez. Então, assim, tem que sempre saber que os adultos responderão pelos seus filhos, pelos atos dos seus filhos. E a senhora falou agora há pouco, né, sobre esses prejuízos, né, que essa situação pode causar tanto para a família, enfim, quanto para os adolescentes, para as adolescentes. Um assunto muito importante justamente porque trata dessa questão de saúde, né, tanto das adolescentes, quanto do feto, quanto também dos bebês, né, recém-nascidos. A Organização Mundial da Saúde diz que a gestação neste período eleva a prevalência de complicações para a mãe, para o feto e também para o bebê, além de agravar problemas socioeconômicos. A informação sobre a sexualidade, falar sobre isso, orientar, seria um dos pontos principais, daí necessário muito o envolvimento dos pais? Dos pais, da escola, da igreja, da religião que essa pessoa está inserida, de toda a família e da sociedade. Nós temos que entender também que há uma consequência social enorme, daqui a pouco eu vou falar dela. Mas, primeiro, do ponto de vista da criança ou da adolescente que está grávida. Aí várias situações. Ela pode ter sido estuprada, né? Então não houve consentimento, então às vezes há uma questão aí de violência enorme. Ela pode ser seduzida, porque é muito fácil para um adulto, você tem 30 anos, seduzir uma menina de 16, 17. E às vezes ela é seduzida pelo próprio pai, que está falando para ela que é bom para ela porque ele é quem a ama mais, e ele precisa iniciá-la sexualmente. Nós precisamos falar disso, da pedofilia dentro de casa, isso é pedofilia. Que acontece muito. Né? Acontece demais. É o primeiro índice. O primeiro índice é de pai com a filha. O segundo é tio com a sobrinha. Chega a ser inacreditável, né? O terceiro é vizinho. Em quarto está a tia com o sobrinho. É importante a gente falar disso, porque embora o homem não engravide, o menino não engravide, ele terá aquele trauma. E às vezes é alguém em que ele confia muito. Então, a criança e o adolescente, ele fica nessa linha tênue. É de alguém que ele depende economicamente, ele depende emocionalmente. É muito difícil romper. Se para nós é difícil romper um relacionamento, imagina para essas crianças que estão nessa vulnerabilidade. Então, nós, sociedade, também temos que entender que a criança não consentiu, sabe? Existe um documentário, tem uma menina que ela está grávida e ela está na cerca, assim, e a repórter chega para perguntar para ela, ela fala assim, não, mas o meu pai fez isso comigo. Ela já tinha 4 filhos com o pai. Meu pai fez isso comigo porque a culpa é minha. Eu sou muito bonita. Ele não resistiu, sabe? Então, é preciso a gente entender. E aí a sociedade tem que estar com esse olhar para essa menina, para protegê-la também, para explicar para ela que não é assim. Então, isso pode ser o papel do padre, do pastor, pode ser o papel, obviamente, da mãe, é óbvio, mas quantas crianças não têm mãe, não têm pai, não tem esse lar que a gente tem. Então, nós temos que nos colocar sobre o olhar deles. É isso que a gente tem que trazer. Inclusive, o problema é tão sério, nós preparamos uma reportagem curtinha com alguns pontos principais aí dos problemas, né, dos danos que isso pode causar tanto para as mães, adolescentes, fetos e recém-nascidos. Vamos assistir? Pois não. Alguns fatores principais são idade menor que 16 anos ou ocorrência da primeira menstruação a menos de 2 anos, a altura da adolescente inferior a 150 centímetros ou peso menor que 45 quilos, adolescente usuária de álcool ou de outras drogas lícitas ou ilícitas, gestação decorrente de abuso ou estupro, RN prematuro, pequeno para a idade gestacional ou baixo peso, RN com menos de 48 centímetros ou com peso menor do que 2.500 gramas, RN com anomalias ou síndromes congênitas. Abandono do RN em instituições ou abrigos, ausência de amamentação por quaisquer motivos, mãe adolescente com transtornos mentais ou psiquiátricos antes, durante ou após a gestação e o parto, família rejeita ou expulsa a adolescente e o RN do convívio familiar. Bom, vimos aí pontos críticos, né? Como a justiça, né, a COINGE em específico, pode ajudar, lida com esse tipo de situação, de que forma a justiça atua para tentar minimizar isso, né? Vamos dizer assim. Nós o tempo todo pensamos em projetos, como fazer.
E isso é tão importante que o próprio CNJ nos regulamenta. Então, há várias portarias, há várias exigências do CNJ regulamentando essa questão. O que o judiciário vai fazer para minimizar essas questões? A primeira questão é identificar essas adolescentes através do quê? Das denúncias. Nós precisamos de ter denúncias, inclusive médicas, quando elas chegam aos hospitais, às clínicas, só que muita gente fica dentro de casa, escondida em cárcere privado, o pai está escondendo, a gente às vezes resgata, através da polícia e tal, através das denúncias, resgata adolescentes que já estão grávidas porque o pai as coloca em cárcere privado e não deixa sequer ir no posto de saúde pegar absorvente e o anticoncepcional mesmo, né? Então, a gente tem vários casos assim. Por isso também é importante a gente estar aliado à violência doméstica, porque aqueles símbolos de socorro, né, que é fechar a mão pedindo ajuda, isso tudo tem que ser muito divulgado para ser forma simples de pedido de ajuda e a partir disso a gente identifica essas crianças e adolescentes. Além disso, elas vão procurar conselho tutelar, tem todos esses caminhos, que é muito importante, a defensoria pública, são todas portas de entrada que chegando uma pessoa lá, ou a gente tendo essa denúncia, todos esses órgãos estão preparados. Se for a questão, temos que ver a questão médica primeiro, socorrer clinicamente e depois encaminhá-la aos abrigos, sendo necessário, inclusive para em futuro colocar em adoção. E nós temos um projeto também muito importante que está se desenvolvendo cada vez mais, que é o da entrega legal. Essas crianças grávidas, ao terem o neném, crianças e adolescentes, podem fazer a entrega legal dessa criança para a adoção. Então, e ela é todo um sistema também de proteção da gestante, acompanhamento da gestação, até que ela, querendo, entregue para a adoção. E é um ponto muito relevante. Todas essas questões colocadas aí são questões mais físicas, né? Do ponto de vista que a adolescente ainda não está com o corpo preparado. É outra coisa que a sociedade exige demais. Ah, mas ela já está menstruando, ela já está com peito, ela já está com cabelo, já está, né? Já está com corpo de mulher, né? Já está com a cintura, o físico dela é de mulher. O que tem ela ter uma criança? Primeiro que não é só a questão física, não é porque eu estou preparado fisicamente que eu estou preparada emocionalmente. Obrigado pela entrevista. O programa Estúdio fica por aqui. Outras informações sobre o Poder Judiciário você confere na Rádio TJ Minas, no portal do TJMG e nas redes sociais do Tribunal. Os endereços estão na sua tela. Assista nossas reportagens aqui no YouTube, na TV TJ Minas. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima edição.